Vamos lá, pessoal. Gravando aqui o vídeo sobre movimento uniforme e movimento uniformemente variado, relacionado ao trabalho entregue por vocês. Então, vamos lá. Exercício 1. Os valores da velocidade escalar em função do tempo de um movimento uniformemente variado estão tabelados a seguir. Construa o gráfico velocidade por tempo em uma folha à parte, ok? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, tem que construir um gráfico de velocidade por tempo, ok? Então, tenho lá o tempo sempre no eixo horizontal. Então, começou lá 0, aqui 0,5, 1, 1,5 e 2, ok? Estou pulando de 2 em 2 aqui para ficar mais organizado, ok? Agora o eixo de velocidade, que é o nosso eixo horizontal. Então eu vou pegar aqui 1, 2, 3 e 4, ok? Vamos colocar os pontos. Ponto no tempo 0 e velocidade 1. Esse ponto está aqui. Beleza? Tempo 0,5, velocidade 2. Então, tá aqui. Beleza? Tempo 1, velocidade 3. Tá aqui. Ok? Tempo 4, velocidade, tempo 1,5, velocidade 4. Tá aqui. Ok? E poderia fazer mais um para cima aqui. Ok? Só para, então, juntando o gráfico. Olha lá, ficaria uma reta, né? Beleza? Olha lá. Tranquilo? Seguinte, eu quero agora calcular Quero calcular a aceleração. Lembrando que no movimento uniformemente variado, eu consigo calcular uma aceleração, beleza? Porque essa velocidade está variando. E eu sei que a aceleração é igual a variação de velocidade pela variação de tempo, ok? Como que eu acho essa variação de velocidade? Escolhe um intervalo, beleza? Se eu pegar esse intervalo de velocidade, eu tenho que pegar esse intervalo de tempo. Esse primeiro intervalo que eu escolhi ali, de 1 para 2, a velocidade variou de quanto? 1 metro por segundo, ok? E o tempo variou de 0,5 segundos, beleza? Se eu fizer 1 dividido por meio, vai dar o quê? 2. Lembrando que unidade de aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Poderia escolher outro intervalo? Poderia. Beleza, vamos por acaso esse intervalo aqui, ó. Aí eu teria que escolher esse intervalo aqui, ó, de velocidade. Então, se eu pegar aquele intervalo, quanto que foi a variação de velocidade desse intervalo para esse? De 2 para 5, teve uma variação de 3 metros por segundo, ok? E no tempo, de meio para 2, eu tive uma variação de tempo de 1,5 segundos. Olha lá, a aceleração deu a mesma, 3 dividido por 1,5 é 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Pessoal, gravando aqui o exercício 2, beleza? Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado. Depois de 20 segundos, chega a uma velocidade escalar de 36 km por hora. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo vale. Primeiro, se ele está partindo do repouso, ele parte com uma velocidade inicial, beleza? Velocidade inicial igual a 0, ok? Beleza, e adquire uma velocidade final
de 36 km por hora. Qual que foi a variação de velocidade aqui, ó? De 0 a 36 km por hora, 36 km por hora. Beleza. E o nosso tempo foi de 20 segundos, ok? Lembrando, se eu estou trabalhando com movimento uniformemente variado, quer dizer que eu preciso achar uma aceleração, que é a variação de velocidade pela variação de tempo, ok? E nossa variação de velocidade é de 36 km por hora, dividido por um tempo de 20 segundos, ok? Só que eu não posso trabalhar quilômetros por hora e segundo, eu preciso converter a velocidade, que é só dividir por 3,6 que eu passo para metros por segundo, que aqui dá o quê? 10 metros por segundo, dividido por 20 segundos, eu acho a aceleração, ok? De quanto? 10 dividido por 20 vai ser 1 sobre 2, que dá 0,5 metros por segundo ao quadrado, ok? Exercício 3. Um corpo se move em trajetória retilínea durante 2 segundos, conforme o gráfico abaixo. Responda as perguntas de acordo com o gráfico. Beleza, eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, então eu preciso analisar esse gráfico. Eu sei que quando eu tenho uma velocidade constante, ok? Eu tenho um movimento uniforme. E quando a velocidade varia, eu tenho um movimento uniformemente variado. Então é só analisar o gráfico aqui, ó. Nesse intervalo aqui, ó, beleza? De 0 a 1 segundos eu tenho um intervalo, eu tenho um movimento uniforme. Nesse intervalo de 1 a 2 aqui, ó, eu tenho um movimento uniformemente variado, porque a velocidade está indo de 10, aqui, ó, de 10 para 20. E nesse caso aqui ela é constante, beleza? Então vamos responder. Qual intervalo de tempo o movimento é uniforme? Por quê? Intervalo de tempo de 0 a 1 segundo, beleza? Porque a velocidade é constante, ok? Igual a 10 metros por segundo. Ela sempre se mantém 10 metros por segundo. Olha aqui, ó, ela não altera, ó. Beleza? Qual o intervalo de tempo? Letra B. Qual o intervalo de tempo o movimento é uniformemente variado? Por quê? Calcule a aceleração nesse intervalo de tempo. É no intervalo de tempo de 1 segundo a 2 segundos, onde a velocidade está variando. Logo, eu consigo calcular uma aceleração. Então, vamos responder o porquê aqui. Por quê? Pois a velocidade varia de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo. Se ela está variando, eu consigo calcular uma aceleração, variação de velocidade por variação de tempo. Beleza? Qual que é a variação de velocidade de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo? Variou de 10 metros por segundo. Num tempo de 1 segundo para 2 segundos, o tempo varia de 1 segundo. Logo, a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Exercício 4. Um veículo possui uma velocidade de 18 km por hora. Após 5 segundos, o velocímetro marcava 90 km por hora. Qual a aceleração do veículo no sistema internacional? Mesma coisa do exercício 2, ok? Só que aqui a variação de velocidade foi de 18 para 90 km por hora. Tranquilo? Se a velocidade foi de
18 km por hora para 90 km por hora, qual que foi a variação de velocidade? Que é o nosso delta V. É só pegar a final menos a inicial. Isso aqui dá o quê? 72 km por hora. Tranquilo? Se ele quer aceleração, eu sei que a aceleração é variação de velocidade por variação de tempo. Então, variação de velocidade, 72 km por hora, dividido por 5 segundos, que ele deu no exercício. Ok? Não posso misturar km por hora e segundo. Preciso dividir por 3,6 a velocidade. 72 dividido por 3,6, fazendo, vocês vão achar 20 metros por segundo. Dividido por 5 segundos, que é o nosso tempo, eu vou achar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Tranquilão, né? Então vamos ao exercício 5. Um caminhão efetua uma aceleração de 15 metros por segundo em 6 segundos. Determine sua variação de velocidade. Então agora ele deu a aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado. E também deu o tempo, beleza? De 6 segundos. Eu sei que a fórmula de aceleração é variação de velocidade por variação de tempo. Só substituição de fórmula. No lugar da aceleração aqui, eu vou colocar quanto? 15. Lembrando que eu já tenho a aceleração em metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundos. Não tem que converter nada. E a variação de velocidade é o que eu quero achar, que é a nossa incógnita. E o ΔT, que é a variação de tempo, que foi 6 segundos. Beleza? Então, eu posso colocar um aqui embaixo e fazer uma regrinha de 3, como vocês conhecem aí. O produto dos meios é igual aos produtos dos extremos. ΔV vezes 1, eu sei que é ΔV. E 6 vezes 15. Então, ΔV, 6 vezes 15, se vocês fizerem aí, vocês vão achar 90. O que? Se eu estou trabalhando metros por segundo ao quadrado, a velocidade vai sair o quê? 90 metros por segundo. Tranquilo? Bem fácil. Exercício 6 é igual ao exercício 4, igualzinho, só muda os valores. Um ônibus possui uma velocidade de 18 km por hora. Em 10 segundos, ele passa a ter uma velocidade de 126 km por hora. Encontre a aceleração desenvolvida pelo ônibus no sistema internacional. Beleza. A velocidade está variando de 18 km por hora para 126 km por hora. Se eu quero achar a variação de velocidade, é só pegar a velocidade final menos a velocidade inicial, que dá 108 km por hora. Beleza? Se eu quero a aceleração, eu vou fazer a variação de velocidade pela variação de tempo. Só substituir agora. 108 km por hora dividido por tempo 10 segundos. Olha lá, quilômetros por hora e segundos eu não posso fazer na mesma forma, eu preciso converter e sempre converto a velocidade. Vou dividir por 3,6, que dá 30 metros por segundo. Se eu quero aceleração, vou dividir pelo tempo, 10 segundos. 30 dividido por 10 vai dar o quê? Uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Tranquilão? Beleza. Vamos ao exercício 7. Atenção! O exercício 7 fala o seguinte: o gráfico ilustra a posição
S, o que é posição S? É a distância, beleza? Que ele está falando que uma pessoa caminha, ok? Em função do tempo, beleza? Em linha reta durante 400 segundos. O gráfico ilustra a posição S em função do tempo T de uma pessoa caminhando em linha reta durante 400 segundos. Eu tenho o gráfico espaço, distância por tempo. Logo, eu tenho que lembrar que esse gráfico ele é característico de um movimento uniforme, beleza? Espaço sobre tempo, ok? Tranquilo. O que ele está perguntando? Em qual instante a pessoa parou? Olha lá. O tempo está passando aqui, tranquilo. E o que está fazendo? Ele está aumentando a distância, certo? Se ele está aumentando a distância e o tempo está passando, o que está acontecendo? Beleza? Ele tem uma velocidade aqui, eu consigo calcular a velocidade. Quando ele chega nesse ponto, ele para em 100 metros. Olha lá, ó. Então, em qual instante a pessoa parou? O que é instante? É tempo. Que tempo que a pessoa parou? Eu vou olhar aqui, ó. Então, ela parou num tempo de 100 segundos. Beleza? Qual a distância total percorrida pela pessoa? Eu quero saber o quanto ela andou, quantos metros ela andou. Tranquilo? Olha lá, ó. Qual a distância total percorrida pela pessoa? Ela saiu de 0 aqui e foi até 100 metros. Quanto que ela andou? Qual que é a distância? Uma distância de 100 metros. Beleza? Calcule a velocidade da pessoa antes dela parar. Então, quero calcular a velocidade aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Beleza? É onde eu consigo calcular uma velocidade. E eu sei que no movimento uniforme, a velocidade é o quê? Distância dividido por tempo. Então, eu vou ter uma velocidade. Qual que é a distância? O ΔS? 100 metros. Isso até ela parar, beleza? Ok, depois que ela parou, ela não tem mais velocidade. Velocidade é 0. Tranquilo? Então, tem que achar só a velocidade no momento que ela está andando, ó. Aqui ela para, não tem mais velocidade. Aqui a velocidade é 0. Então, calcule a velocidade da pessoa antes dela parar. Então, eu vou ter o quê? Distância que ela percorreu pelo tempo, que foi de 100 segundos. Então, uma velocidade de 100 metros em 100 segundos, que dá o quê? 1 metro por segundo. Atenção, gráfico de espaço por tempo é do movimento uniforme, onde eu calculo uma velocidade por ΔS sobre ΔT. Exercício 8. Talvez o exercício mais complicadinho da folha. Uma equipe de reportagem parte em um carro para Santos, para cobrir o evento Música Boa, só na praia. Partindo da cidade de São Paulo, o veículo deslocou-se com uma velocidade constante de 54 km por hora durante 1 hora. Olha lá, já falou velocidade constante, então quer dizer que é um movimento uniforme. Beleza, parou em um mirante por 30 minutos para gravar imagens da terra e do movimento de automóveis. Em seguida, continuaram a viagem para o local do evento, com o veículo deslocando-se a uma velocidade constante, continuou em movimento uniforme, de 36 km por hora, durante 30 minutos. A velocidade escalar média durante todo o percurso é... Esse exercício é o seguinte: ele saiu de São Paulo, beleza? Então ele saiu de São Paulo, parou no mirante, beleza? E continuou a viagem até Santos. Beleza? Então tem que dividir os trechos, ok? De São Paulo ao Almirante, ele teve uma velocidade constante de 54 km por hora.
quer dizer o quê? Que ele faz uma velocidade de 54 km. O que ele faz? Uma distância de 54 km a cada hora. Se ele gastou nesse trecho um tempo de 1 hora, beleza? Consegue entender que se a velocidade é 54 km por hora, ele gastou um tempo de 1 hora, ele vai percorrer uma distância de 54 km, beleza? Se eu quiser fazer a formulinha, eu sei que distância é velocidade vezes tempo. Então, a distância, velocidade de 54 vezes o tempo de 1, vai dar o quê? 54 km. Porque eu estou trabalhando quilômetros por hora e hora, não preciso converter nada. Beleza? Aí aqui no Mirante ele parou 30 minutos. E continuou a viagem. Do Mirante para Santos, ele estava com uma velocidade constante de 36 km por hora. Ou seja, ele percorre 36 km a cada hora. Só que ele fez um tempo de 30 minutos. Ou seja, meia hora. Se a velocidade é 36 km por hora em meia hora, concordo que eu vou ter uma distância de 18 km, que é a metade de 36. Beleza? Só que é o seguinte, se não entendeu, faz lá. ΔS é velocidade vezes tempo. Então, distância, velocidade de 36 km por hora vezes o tempo. Só que eu não posso usar 30 minutos, eu tenho que usar em hora, que é meia hora. 36 vezes meio é a metade de 36. 18 km. Beleza? A velocidade média de todo o percurso eu calculo da seguinte forma. Distância total do percurso. Distância total. Beleza? Dividido pelo tempo total do percurso, incluindo a parada. Como que fica então? Distância total é o quê? 54 mais 18. Lá, 54 km mais 18 km, que é a distância, dividido pelo tempo total. Qual que é o tempo total? 1 hora. 1 hora mais 30 minutos mais 30 minutos. 1 hora do primeiro trecho, meia hora da parada e meia hora do outro trecho. Então, a velocidade média, 54 mais 18, 72, dividido por 1 hora mais meia hora, 2 horas. Então, dá uma velocidade média de 36 km por hora. Ok? Questão 9. Beleza? O esquema seguinte representa um corpo se movimentando em movimento uniforme. Então, o movimento uniforme, que ficou errado, MU, beleza? Conforme essa reta aqui, ou seja, eu tenho que olhar onde o tempo é zero, é onde ele começa o movimento, beleza? No tempo zero, vamos fazer já a tabela aqui, ó. No tempo zero, eu vou ter uma distância de 10 metros. Ali está centímetros, mas vamos deixar em metros. No tempo 1 de 5 segundos, beleza? Eu vou ter uma distância de 20 metros. No tempo de 10 segundos, eu vou ter um tempo de 30 metros. No tempo de 15 segundos, eu vou ter um tempo de, uma distância de 40 metros, ok? Lembra lá, se é um movimento uniforme, eu tenho que calcular a velocidade, ΔS sobre ΔT, beleza? Posso usar a mesma ideia de aceleração. A variação de espaço dividido pela variação de
tempo. Ok? Posso escolher qualquer intervalo. Tranquilo? Mas vamos lá. Primeiro vamos desenhar o gráfico de espaço em metros por tempo em segundos. Então eu tenho lá, vou olhar a tabela, eu tenho espaço 10, tempo 0. Eu coloco aqui 10, 20, 30 e 40. Ok? Um tempo 0 aqui, 5, 10 e 15. Então lá, espaço 10, tempo 0. Aqui. Beleza? Espaço 20 e tempo 5. Espaço 30, tempo 10. Aqui. Beleza? Espaço 40, tempo 15. Ok? Aí vou lá. Beleza? E junto a reta, com a reguinha bonitinha. Olha lá. Certo? Como eu estou tratando de... um movimento uniforme, beleza? Eu preciso calcular a velocidade. Beleza? Aceleração é movimento uniformemente variado. Isso aqui não tem nada a ver. Ok? Mas vamos lá, na letra B. Ele quer saber o quê? Qual o espaço correspondente ao tempo de 7,5 segundos. Eu quero achar o espaço. Beleza? 7,5 está aqui, ó. Metade aqui, ó. Então eu vou lá na reta. Beleza? Opa, então eu vou para o espaço. Olha lá. 20, entre 20 e 30, 25. Então, espaço de 25 metros. Qual instante? Instante é tempo, correspondente ao espaço de 35 metros. Agora eu vou achar aqui os 35 metros, que está aqui entre 30, vou lá no gráfico, beleza? Opa, agora eu vou para o tempo. Metade de 10 e 15 é 12,5. Então, eu vou ter um tempo, um instante é tempo de 12,5 segundos. Bem facinho, ok? Construa o gráfico de velocidade por tempo. Então, primeiro eu preciso calcular a velocidade. Vou escolher aqui, ó, variação de 10 para 20 no espaço, de 10 metros para 20 metros. Eu tenho uma variação de 10 metros. De tempo, de 0 para 5, eu escolho o mesmo intervalo. De 0 para 5 segundos, eu tenho uma variação de tempo de 5 segundos. Logo, eu tenho uma velocidade de 2 metros por segundo. Beleza? Vou lá para o gráfico de velocidade por tempo. Toda vez que o gráfico de movimento uniforme de velocidade por tempo vai ser uma reta, vamos colocar aqui 1, aqui 2. Então, eu vou ter uma reta constante, beleza? Olha lá. Constante, porque ela não muda, certo? Olha lá. Ok? Beleza? Vamos ao nosso exercício 10. Eu tenho vários gráficos de aceleração. Lembrando, o que é aceleração? Aceleração é variação de velocidade por tempo. Beleza? Variação de velocidade por tempo. Ok, vamos olhar esse primeiro gráfico. Ele saiu de 0 e foi até 30 na velocidade. Então, ele variou na velocidade de 30 metros por segundo. E também ele variou de 3 segundos. Ok? 30 dividido por 3 vai dar uma aceleração de 10 metros por segundo ao
quadrado. Olha lá, agora ele saiu da velocidade 10 e foi para a velocidade 30. Logo, ele variou de 20, beleza? Metros por segundo. E aí ele foi no tempo de 0 até 3, certo? Essa aceleração 20 dividido por 3 dá uma dízima periódica, 6,66 metros por segundo ao quadrado. Olha lá. Metros por segundo ao quadrado. Esse gráfico aqui, ó, velocidade constante. Velocidade constante, não existe aceleração. Aceleração zero. Isso aqui é do movimento uniforme. Agora eu tenho um gráfico de velocidade variando de 30 para 10. Beleza? Qual que é a variação de velocidade aqui, ó? Variação de velocidade por tempo é a final 10 menos 30, que dá uma variação de velocidade de menos 20, dividido pelo tempo, que ele foi daqui, ó, de 0 para 3. Então, eu vou ter uma aceleração de menos 6,66 metros por segundo ao quadrado. 6,66 metros por segundo ao quadrado. Certo? Vamos aqui a nossa última questão. Tranquilo? Ele dá aqui, ó, dois carros, A e B, percorrem uma estrada e seus tempos e velocidades foram anotados por um passageiro conforme a tabela abaixo. Beleza? Então, vamos construir primeiro os gráficos, certo? Do carro A, beleza? Vamos colocar os pontos do carro A. Um tempo em 0 e velocidade 5, tá aqui. Um tempo 1, velocidade 10, tá aqui. Tempo 2, velocidade 15, tá aqui. Tempo 3, velocidade 20, tá aqui. Tempo 4, velocidade 25, tá aqui. Beleza, eu vou juntar esses pontos. Olha lá. Posso até prolongar se eu quiser, certo? Beleza, vou fazer do carro B agora. Olha lá. Então, tempo 0, velocidade 0. Sai aqui da origem. Beleza? Tempo 1, velocidade 5. Tá aqui. Beleza? Tempo 2, velocidade 20. Deu um salto. Beleza? Tempo 3, velocidade 25. Tá aqui. Tempo 4, velocidade 30. Beleza? Então ficou um gráfico. A aceleração do carro A é constante ou variável? Se eu tenho esse gráfico, uma reta, sem ter declive, quer dizer que eu já posso falar que ele tem uma aceleração constante. Beleza? E outra, se eu for calculando aqui a aceleração, aceleração não é a variação de velocidade por tempo, beleza? Qualquer intervalo que eu pegar aqui, ó, pegar aqui, ó, posso escolher qualquer intervalo. Vou ter aqui uma variação de 5, um tempo de 1, beleza? Vou pegar, ó, daqui para cá, ó, uma variação de 25, desculpa, uma variação de 20 para uma variação de tempo de 4, beleza? Vai dar uma aceleração de, olha lá, ó, 5 dividido por 1, que dá 5 metros por segundo ao quadrado. Também, se eu pegar a variação aqui que eu peguei maiorzão lá, tem uma variação de 20 na velocidade por uma variação de 4 no tempo. Olha lá. Sempre que eu fizer do carro A, a aceleração vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Então, do carro A, ela é constante. Beleza? Beleza? Do carro B,
já é variável, por causa desse salto aqui que ele dá, ó. Aqui, ó. Beleza? Posso fazer aqui também, ó. Posso comprovar, olha lá, ó. De 0 para 5, 5. De 0 para 1, 1. Se eu calcular a aceleração nesse intervalo aqui, ó, de 5 na velocidade dividido por 1, vai dar o quê? 5 metros por segundo ao quadrado. Mas e se eu pegar esse intervalo aqui, ó? Olha lá, ó. De 5 para 20 variou de 15. Um tempo de 1. Quer dizer que a aceleração ali é o quê? 15, variação de velocidade pela variação de tempo 1, 15 metros por segundo ao quadrado. Logo, do carro B, a aceleração é variável. Beleza? Certo? Então, na letra C, que ele pede para calcular a aceleração do carro A, justamente por ele ter uma aceleração constante. Então, já fiz na letra B ali, ó, delta V sobre delta T. Escolho ali um intervalo do carro A, posso pegar qualquer intervalo. Contanto que obedeça a esse intervalo, pego o mesmo do tempo, ok? Então, toda aceleração que eu pegar ali vai ter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza, galera? Desculpa alguns erros aí no vídeo, mas é mais por um auxílio de estudo de vocês mesmos. Qualquer coisa que não entender, só me contatar aqui no WhatsApp, beleza? Grande abraço.